Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental e religião. Até já. Hoje a gente vai falar um tema bastante polêmico, né? O quanto a saúde mental está relacionada com a questão religiosa. A gente tem uma espécie de um consenso, né? As pessoas cada vez mais se fala, né, na questão como a gente vive numa sociedade doente e como essa sociedade doente está adoecendo as pessoas, né? As pessoas, todo mundo até tem assim, uma espécie de um orgulho de falar que, sei lá, que está deprimido, que tem TDAH, que tem não sei quem é narcisista, não sei quem lá é autista. Todo mundo tem alguém que conhece alguma pessoa que tem alguma dificuldade, alguma questão relacionada com a questão da saúde mental, né? E assim, de um lado, existe cada vez mais pesquisa, diagnósticos cada vez mais precisos, medicamentos, eles evoluindo assombrosamente, e trazendo múltiplas opções, quer dizer, para você não ter aquela dificuldade de dizer não, você está reagindo mal com um medicamento, tem outros, tem opções de interações medicamentosas. Os profissionais também, eles estão cada vez mais aprimorados na sua formação e tendo, inclusive, SUS ou, se não for gratuito, uma assistência mais ou menos acessível hoje em dia para você se tratar, né? E as descobertas, elas já também não estão levando aquele tempo todo que antigamente a gente sabia que alguma coisa estava sendo descoberta, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, e não chegava, né? Porque hoje tem as redes sociais, as pessoas descobrem, quer dizer, se ainda não chegou no país, ainda a pessoa pode buscar. Cada vez tem mais opções, né? Quer dizer, o tratamento está fácil, o diagnóstico está fácil, a compreensão de como funciona o cérebro, o aspecto emocional, tudo isso está cada vez mais fácil. Você tem vídeos no YouTube para pesquisar, tem artigos no Google, você tem assim. A gente vive numa época de total informação, então a gente, quando já chega num psicólogo, um psiquiatra, um médico, a gente já tem assim uma noçãozinha do que espera, do que esperar, possibilidades de tratamento, enfim. E aí a gente pensa assim, né? A gente pensava sempre que o conhecimento iria trazer a solução, né? As próprias terapias trazem à tona, né, as terapias de fundo psicológico, elas trazem à tona os complexos, né? Você pode localizar um trauma, uma experiência de infância, uma relação difícil, relações difíceis, circunstâncias profissionais, o mundo que a gente vive, as pressões. E a gente fala assim, não, tá tudo assim na mesa, né? Hoje a gente tem uma tábua de xadrez com umas peças fáceis de você relocalizar. Eu tenho tal problema por causa que na minha infância vivi tal isso e aconteceu tal coisa e não sei o que, até pode buscar, falar assim, em vidas passadas também aconteceu alguma coisa parecida e está repetindo, está repisando, está acontecendo as coisas de novo. E as pessoas aceitam o diagnóstico, elas aceitam que o tratamento tenha que ser medicamentoso. Às vezes o medicamentoso parece que está sendo mais fácil de aceitar do que a terapia em si, mas de qualquer forma as pessoas já estão entendendo que isso precisa. Mas assim, o tema e o papel da religião nesse assunto é um tabu. É aquela coisa, né? Religião não se discute, não se mete a colher em briga de marido e mulher, é a voz de Deus, sabe? Se está assim, é assim, tem que aceitar, é ponto pacífico, não tem o que discutir. E daí ninguém para pensar que a humanidade evoluiu assombrosamente e num ritmo assim, alucinante, principalmente
a partir de 1890, quando houve a conjunção de Plutão e Netuno, que é uma conjunção de civilização no signo de Gêmeos, e isso trouxe melhorias nos campos das comunicações, elas foram trazendo os avanços tecnológicos, né? Num processo acelerado em praticamente um século. A gente estava do cavalo para o foguete, para a nave espacial, para conhecer. O James Webb está indo para as fronteiras do universo. A gente, né? Eu estou aqui conversando com pessoas que eu não sei onde vai alcançar esse vídeo, né? Então, assim, é muito avanço para conviver com conceitos, valores, crenças de períodos muito antigos, quer dizer, quando o homem mal tinha escrita. E aí a gente pensa assim, tá, se aqueles valores tiveram alguma função, alguma importância naquele contexto, e quando a gente fala isso, a gente está falando principalmente, né, dos livros, mas esse livro porque quando a gente fala dos livros religiosos, a gente tem que fazer uma diferença, né, de Novo Testamento e Velho Testamento, né? E quando a gente fala de Velho Testamento, é muito antigo. O próprio Cristo contestou muitos valores do que vinha antes dele, né? Mas essas coisas não podem ser mexidas. E isso cria uma disparidade evolutiva que está ficando cada vez mais crítica. E isso causa uma cisão de realidade, a percepção de realidade. Quer dizer, você tem que acreditar que determinada coisa, que a Terra é plana, que o inferno fica embaixo, que o céu fica em cima, que está tudo girando em torno da Terra, com um James Webb andando por ali. Você tem que acreditar que valores de morais, sexuais, questões relacionadas com até a própria construção da sociedade, o papel da mulher, enfim, tudo está ditado por essas crenças que são muito antigas, né? E aí o que acontece? As pessoas elas não têm ideia de que a religião serviu e serve até hoje junto para fortalecer, para validar um poder financeiro e político. E que isso, quanto mais as pessoas estivessem sob controle, mais elas teriam possibilidades de estar criando uma sociedade coesa. Né? Então, é aquela coisa, já teve uma função, essa uniformidade de pensamento, de valores, quer dizer, você jurava sobre a Bíblia, você fazia as coisas visando, as pessoas todas temiam o inferno, então, por isso elas iriam ser mais obedientes, seriam mais, mentiriam menos, enganariam menos, enfim, em tese, né? Mas aí quando tem esse processo evolutivo aceleradíssimo, é a realidade daquilo que a tecnologia, o conhecimento. Eu gosto sempre de falar do Ken Wilber, porque ele fala assim, não adianta você evoluir mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, ter acesso a matérias. Hoje a gente tem o quê? Fogão, freezer, geladeira, né, micro-ondas, né? E facilitou, eu não tenho que sair nem caçando, nem, sei lá, pegando lenha para fazer as comidas, para fazer as coisas. Hoje a gente pode guardar no freezer alguma comida e comer ela bonitinha depois de meses. Então, assim, facilitou. Então, tem muita coisa que foi assim acelerando de um processo fantástico e, assim, a gente não percebe o quanto isso está indo, está pondo em xeque todas essas crenças, né? Então, hoje, uma criança, ela pode estar sofrendo um abuso
e ela tem que honrar pai e mãe. Uma pessoa tem, uma mulher, mesmo que estude, mesmo que trabalhe, mesmo que tenha uma autonomia financeira, ela tem que ser obediente ao marido. Alguém que faz mal tem que ser perdoado. Alguém que tenha, que seja gay, que seja, tenha alguma uma visão da sua sexualidade diferente do normal, do certinho, do que eles querem, também tem que ser punido, não pode existir, ela está desviando daquilo que é o socialmente aceito. Então, assim, aí você percebe que você começa, as pessoas, você está tolhendo a liberdade, tolhendo a criatividade, tolhendo a capacidade das pessoas de fazerem leitura, julgamento das coisas que elas estão vivendo, né, para senso crítico, né, o senso crítico. E isso tudo tendo que ser vivido de uma forma conforme essas regras, porque existe o medo, existe. Não é só o medo, né? Porque hoje eu acho que pouca gente fala assim, vou estar com medo do inferno. Não, mas às vezes é a própria segregação dentro da sociedade. Quer dizer, se você não vai na igreja, se você não faz tais coisas, você já começa a ter um grupo mais restrito de relacionamentos, de networking mesmo, né? Então, assim, a fé fica. A fé está ficando. A fé é um ponto para todo mundo, que é um ponto muito frágil, porque na realidade as pessoas elas não precisam, você não precisa da fé para. Tem muita coisa que a gente dá conta, né, na vida. Hoje, principalmente, hoje a gente trabalhando, ganhando troquinho, você tem o seu cotidiano, você tem a comida, você tem alguma coisa para fazer. Então, assim, é só quando existem grandes crises que você vai se dar conta da importância que a fé tem, e essa fé que foi incutida desde a infância, desde da sua formação, ela está atuando no sentido subliminar, né? Você não está percebendo porque no seu dia a dia você fala assim, não, nem frequento a igreja, não, eu nem leio, não sei o quê, mas assim, você sabe que é errado alguma coisa, você sente culpa, você fica se sentindo, fazendo algo que é contra a sociedade, você tem vergonha de si, né, gente? A vergonha de si é uma coisa trágica, né? Existem suicídios por causa disso, né? As pessoas se sentem culpadas e com vergonha de si porque tem uma natureza que não coaduna com aquilo que foi escrito. E ainda se a cultura é materialista, mesmo que tenha o nome de religiosa, existe ainda a pressão social, as cobranças, né? Cobrança de performance, resultados, conquistas, você tem a questão de você ter que vencer na vida, tem que dar certo, tem que fazer ter o chefe de família, tem que ter autonomia, quer dizer, depois que você tem a casa, você tem que ter uma casa de praia, você tem que ter um carro melhor, você tem que fazer tal coisa, viajar para tais lugares, pagar tais escolas, os filhos têm que frequentar tais ambientes, e tudo isso, assim, é pressão, 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 ou você não está no seu ambiente social, você fica pária. E aí as religiões, elas vão extrapolando também a jurisdição do que seria o aspecto espiritual, né? Então, elas também se sentem no direito de se meter no estilo de vida, na escolha desde roupa, tatuagem, acessórios, música, visões de mundo, leituras. As pessoas vai espremendo numa época em que existe a fartura daquilo, porque entende? Você falar que uma pessoa não podia ler alguma coisa quando todo mundo era analfabeto, quando um livro era feito à mão, era só a igreja ou os nobres teriam acesso à leitura, você fala assim, não, tá, então não pode, tudo bem, não estava podendo mesmo comprar, então, mas hoje não, hoje está disponível todo o conhecimento, então fica aquela coisa, a pessoa tendo que fazer a opção pela ignorância, tendo que não tomar uma vacina para não contrariar a Deus, tendo que não ver tais coisas, não fazer tal coisa, ir contra os anseios de uma sociedade mais justa e igualitária, porque aquilo é coisa de comunista ou coisa de alguém que está
desvirtuando a ordem natural das coisas, onde tem que ter os reis, tem que ter os nobres, tem que ter a classe dominante, né? Enquanto a religião não for discutida, as pessoas vão ficar reféns dos remédios, né? Nós temos muito essa percepção de que, assim, o remédio é necessário, a gente não é contra a medicação, inclusive porque nos momentos críticos a pessoa não sai daquele estado em que ela está, então ela precisa realmente da medicação, mas a gente não pensa nos fatores da sociedade que estão contribuindo para que isso se torne uma pandemia. Né? Quando a gente faz aqui o treinamento de bruxaria, a gente sempre parte da premissa de que você só pode curar, você só pode ajudar alguém depois que você tenha passado por um processo de autocura. Quer dizer, você tem que enxergar essas mazelas, essas questões dentro de si, tentar superar, tentar lidar. É engraçado como às vezes vem pessoas que são advindas de religiões, que elas falam assim, não, gente, eu mal frequento, eu só fui batizada, a minha família era, mas eu não tenho nada a ver com mais isso, não sei o quê, mas assim, vai chegando em algum momento do treinamento, que a gente percebe uma resistência, que é aquele rabinho ainda que estava preso. É aquele valor que não dá para mexer. É aquela coisa, você fala assim, não, mas você tem que fazer tais coisas, você tem que se libertar, você tá se oprimindo porque você está partindo de um pressuposto que quem ditou não é inerente da sua natureza. Você viu num livro, você ouviu de um padre, de uma pastor, de alguém. E aí a pessoa passa, ela não tem também, por mais que as pessoas façam assim, né, quando a pessoa faz uma terapia, ela vai tendo uma noção de que, eu tive tal trauma, tal problema, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, aconteceu tal coisa. Mas aí tem uma hora que ela também fala assim, mas esse pai, esse tio, essa avó, também tiveram esses problemas nas suas infâncias, né? E aí vai atrás, também tiveram, e aí também tiveram. Daí por que perpetua? Quer dizer, se é errado, se traz sofrimento, mesmo que a gente possa dizer assim, não, o sadismo faz com que aquilo que você sofreu, você queira fazer alguém sofrer também, mas nem todo mundo é assim tão sádico, né? Tem aquelas pessoas que querem mudar, mas elas não sabem porque tem alguma coisa que é imexível, né? Você não tem como questionar. E ainda também tem outra questão que é assim, quando você faz uma terapia e você descobre focos, né, dos seus problemas, você também tem que pensar que às vezes você vai fazer uma regressão de vidas passadas e você descobre que aquilo também já passou. Você já passou por aquilo. Que você está repetindo um padrão. Repetindo para ver a solução. A gente não repete o padrão porque Deus quer que a gente... agora que você bateu um fulano, agora é a tua vez de apanhar. Às vezes é para você entender como parar aquele ciclo. A gente tem que entender, do ponto de vista de bruxa, do ponto de vista espiritual, que a gente está aqui para parar alguns ciclos que se repetem, alguns padrões que se repetem e criar novas soluções. E essa criar novas soluções não vai ser tendo por base as mesmas crenças, né? Quando você passa por uma terapia convencional, ela estimula você esmiuçar essas causas mais recentes, mas ela não tem como buscar esses assuntos e correlacionar com o aspecto evolutivo humano, né? E aí, quando você tem todas as peças do quebra-cabeça, e quando eu falo todas as peças, não são só as lembranças que você tem de experiências dessa vida, mas de várias, e de contextos políticos, sociais, de várias épocas, do que você já vivenciou e tudo mais, você fala, daí você tem assim a possibilidade, você tem a lucidez de curar. E aí você pode também estar ajudando outras pessoas a passarem por esse processo. Mas a transição
aí que vem uma outra questão, né? Porque assim, daí a gente fala assim, ai gente, eu tô falando para vocês que, olha, tá com problema? Vire bruxa que resolve. Porque assim, a transição de você sair de uma crença e passar para outra crença também é perigosa. Por que é perigosa? Porque você vem de visões de mundo que não te trazem respostas e você passa para alguma outra visão de mundo que de repente explica. Eu comparo essa experiência com o mito da caverna. É aquela coisa, você passou a sua vida inteira vendo as sombras na parede e você achava que aquilo era um efeito da parede. E quando você sai da caverna e vê que existe um mundo, aquilo põe em xeque tudo o que você viveu, o que você aprendeu, as experiências dos seus pais, as experiências de todas as pessoas que estavam presas na caverna, é como se nada valesse. E aí você vive um dilema de eu vou jogar tudo fora? Né? Esse é um dilema que a gente vê muitas pessoas, porque você foi construindo toda a sua vida acreditando que é assim, 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 assado. Quando você pega e enxerga uma outra realidade, a não ser que você esteja realmente querendo muito, é por isso que quando a gente, aqui no nosso Coven, quando alguém procura para fazer treinamento, a gente sempre pergunta, olha, você tem certeza bastante que é o que você está buscando, você está disposta a passar por esse processo? Não é um processo fácil, é um processo lento. Por quê? Porque chega um ponto que você fala assim, não é só eu aprendi, não é você fazer um curso de reiki e aprender uma técnica. Ou, sabe, aprender um feitiço e replicar aquele feitiço. É você se transformar numa outra pessoa e tirar toneladas de experiências de vidas passadas de milênios que estão sendo repisadas porque essas religiões têm muito tempo, né? E repisadas à força, né? No começo você talvez tenha passado também pelo mesmo dilema para poderem entrar nessas religiões, e agora vocês estão vivendo esse processo para poder voltar para aquilo que era natural, que era verdadeiro. E aí a pessoa tem também um momento crítico, porque às vezes pode fazer mais mal. Então, se a pessoa está na mera curiosidade, se a pessoa está na vontade de conhecer um pouquinho mais, só para, assim, qualquer coisinha eu saio, qualquer coisinha eu mudo de religião, chega a ser perigoso, porque você vai... Vou dar um exemplo, porque quando eu falo que pode ser perigoso, as pessoas já pensam, tem impacto, né? Alguém vai sair perseguindo as pessoas, alguma coisa assim. Eu falo assim, não, gente. Do mesmo jeito que quando você toma um vinho de baixa qualidade, para você tá deliciosinho, aquele docinho, aquele parece um suquinho de uva, não sei o quê, você toma aquele vinho até, tá, daí um belo de um dia, você compra uma coisa um pouco melhor, aquele primeiro vinho fica intragável. É da natureza humana e o impulso pela evolução, pelo melhor, é físico. Você então tem uma experiência melhor, você não consegue mais voltar para um nível mais baixo. Ou se for forçada, é um sofrimento. É um sofrimento. E assim, eu estou falando de vinho, estou falando de comida, estou falando de alguma coisa assim, mas quando você fala de basear suas crenças, de repente você enxerga que nada daquilo era verdade. E o dilema é largar o que era e pegar esse novo. Se a pessoa, sabe, Matrix, resolve voltar para tomar a pílula azul, aquilo não bate bem na cabeça, não. Aquilo não vai bater bem na cabeça. Por quê? Porque você teve a experiência, você soube que aquilo era verdade, você teve a experiência de sentir melhor, de sentir que as coisas, de ter uma sanidade, de ter uma lucidez, e aí você volta para negar aquela lucidez, aquilo tudo, você está indo muito contra a sua natureza.
né? Então, tudo a questão da religião, em termos, a importância da religião em termos de saúde mental, ela crucial, é crucial, né? Aquilo que você acredita. E o processo de cura, né, no que hoje a gente vê na sociedade, passa por uma revisão das religiões. Vai passar. Assim, eu não estou conclamando todo mundo a se tornar wicano, mas existe uma crise. A gente viu recentemente uma moça que cometeu suicídio porque estava sendo submetida a uma cura gay. Né? Então, assim, sabe, você vê, porque antigamente, né, os gays era uma coisa que você não ouvia falar, você mal sabia de alguém que fosse, então não tinha essa referência, né, de você ver que tem alguns que têm liberdade, que estão vivendo, que podem, e em função daquilo que você acredita, que você não quer largar porque é da família, porque você tem o anseio pelo divino, né? Porque isso a maior tristeza é essa, você acreditar que tem algo maior, que você quer honrar aquela coisa superior, aquele ser superior que te criou, que está coordenando os universos, essa grandiosidade, você quer estar em comunhão com essa grandiosidade, e aí tem a condição, você ir contra a sua natureza, você ter vergonha de si. E ninguém vive isolado, né? Enquanto você segue preceitos dominantes na sociedade, você se estabelece, você faz escolhas, você tá no meio de tudo, né? Quando você quer romper, você tem consequências também na questão social, né? Você também tem consequências na questão social. E é por isso também que a gente fala a questão do coven. Quer dizer, de repente você está no ambiente social. Eu tenho casos aqui no meu coven de alunas que querem continuar mantendo a vida social com as pessoas com quem elas conviviam, né? E teve casos os filhos das pessoas com quem ela convivia estavam começando a falar que bruxaria é coisa do diabo para os filhos dela, quer dizer, como é que você vai conviver com essas pessoas se elas têm coragem de pegar uma criança e querer falar que os pais são demoníacos, né? Então, assim, você precisa criar um outro ambiente social. Então, faz parte também da missão das pessoas que são bruxos, de criar possibilidades dessa interação entre os grupos, entre os covens, ter membros do coven, porque sim, a pessoa ela faz uma escolha pela lucidez e ela, ao mesmo tempo, ela tem o ônus, né, de ser meio que escorraçada de outros ambientes sociais, até família, né, até a família. E aí também tem a questão das crenças internas, né? Quando você vai mudar, você pensa, você tem coisas assim, você fala assim, gente, legal, eu vou entrar numa religião que ama a natureza, gosta de cristais, gosta de música, de dança, lida com... parece leve, né? Parece uma coisa assim, não, gente, lógico que eu vou entrar nessa religião, vou fazer isso. Só que você não entende que a sua visão de mundo tem outros aspectos do seu cotidiano que vão ser afetados. Por exemplo, toda vez que alguém tem e isso não precisa ser bruxo, tá? Quer dizer, você lê um livro, fez uma terapia, passou por algum processo traumático, se reergueu, se reconstruiu, você vai olhar para o seu entorno, sua família, as pessoas, seus entes queridos, e você vai ver que criou também essa disparidade, porque quando você os conheceu, você era de um jeito, e você, quando mudou, nem todos vão acompanhar. Né? Então, também existe essa questão de você sentir que é quase que heróico, quando você abre o caminho para você mudar, você está assumindo a possibilidade de ter perdas.
né? E aí, assim, e aí a gente fala, mas tá, e esse desenvolvimento vale isso? Às vezes é a busca de uma vida, né? Por que você desde criança se interessava por tais coisas? Por que desde criança você se sentia inadequado nesses ambientes? Por que desde muito cedo você já tinha leitura, já buscou tais coisas? Entende? Existe o anseio de alma, né? Que é o que realmente te conecta com o divino. Se você não está conectado com esse propósito, você vai estar se traindo, né? Então, a ideia do treinamento é você resgatar essa ideia do que seja aquela sua essência, porque quando você está alinhado ao que é a sua essência, naturalmente as coisas, as sincronicidades que a gente chama de magia, elas começam a ser desencadeadas. Quer dizer, o poder é essa conexão com o divino. Você está em conexão com o divino, né? Então, assim, e aí vem a escolha. Você quer uma coisa de verdade ou você quer só brincar? Né? E isso vale para qualquer escolha que você vai fazer na vida. E aí você tem que bancar. Você tem que bancar aquilo que a escolha que você fizer. Se você não quiser levar a sério, é melhor nem começar. Né? Porque essa sensação de ruptura só vai piorar. Você só vai aumentar essa sensação de ruptura. Né? Essa sensação de que você está num mundo que você percebe as coisas de um jeito e as coisas estão de um outro jeito. Não adianta você aumentar a sua percepção de como as coisas são e ter partes suas que estão totalmente comprometidas com esse universo, né? Esse é o processo da bruxaria, tá? Passar por entender isso, ter essa instrumentalidade de você saber, falar assim, não, gente, ó, isso aqui eu sempre busquei. Isso aqui é um impulso que hoje existem fatores que são circunstanciais, né? Então hoje eu sou branca, eu nasci no Brasil, eu estudei, eu tive família tal, conheci tais pessoas, tenho tais amigos, tenho tais circunstâncias, falo português, sei lá. Isso é circunstancial, né? Porque isso, várias outras encarnações, eu tive outras realidades. Mas tem uma coisa que a gente está sempre buscando. Quando a gente entende isso, a gente começa a dar um valor diferente para as coisas que são circunstanciais, né? E isso é a sabedoria, tá? Isso é você estar numa condição de isenção, numa condição de imparcialidade, para você julgar as coisas, você estar distante das coisas, para ter uma visão ampla. É o que faz você poder orientar as pessoas quando você chega nesse ponto, tá bom? Pessoal, o meu canal está com pouco movimento nos comentários, as pessoas não estão me trazendo muitas sugestões de pauta, a gente fica esmerilhando a semana toda para ver se tem alguma ideia. Dê uma forcinha aí, tá? Quem está assistindo esse canal pela primeira vez, deixe seu like, se inscreve no canal, receba todas as notificações, faça algum comentário, mesmo que não queira conversar muito, manda um emoji, a gente vai responder. Por enquanto, são poucas pessoas, dá para a gente estar respondendo. Se puder sugerir pautas, melhor ainda. E se ainda quiser compartilhar, quiser chamar mais pessoas para apreciar o que a gente desenvolve aqui, melhor ainda. Tá certo? Até semana que vem, então. Tchau!